Nobres alunos, cordiais saudações. Espero que tenham um bom feriado, mas aproveitem também para estudar, se aprimorar, se aculturar no direito. Passaremos hoje o estudo da fonte do direito chamada analogia. Já estudamos a lei, em especial a pirâmide gaussiana, já estudamos processo legislativo de algumas espécies normativas, citando lei ordinária, lei complementar, medida provisória e emenda à Constituição. Há outras que não nos interessam tanto no presente momento, mas serão melhores estudadas no direito constitucional. Estudamos jurisprudência. Gostaria de fazer uma breve recapitulação. Existem decisões erga omnes, em que apenas uma decisão vale para todo mundo indistintamente, inclusive para aqueles que não tenham participado do processo. E existem as decisões interpartes. São aquelas decisões que somente produzem efeito em relação às partes no processo. Bom, a jurisprudência só faz sentido nas decisões interpartes. Por quê? Porque decisões, no plural, decisões reiteradas, no mesmo sentido, criam jurisprudência. Na decisão erga omnes, não é necessário muitas decisões no mesmo sentido, porque uma decisão resolve o problema. Eu tenho decisões erga omnes nos processos de controle concentrado de constitucionalidade. Eu tenho algumas decisões erga omnes em direitos transindividuais. Já citei isso, né? São os direitos difusos, os direitos coletivos, os direitos individuais homogêneos, em que apenas uma decisão resolve o problema de todo mundo ao mesmo tempo. Agora, quando isso não acontece, quando a decisão é interpartes, uma única decisão não cria jurisprudência. Ela pode criar, no máximo, um precedente. Um precedente é útil. Você vai entrar com uma ação e você sabe que alguém já foi vitorioso naquela tese que você vai defender naquela ação. Você pode usar como precedente, mostrar para o juiz, seu colega no lugar tal decidiu dessa maneira, o tribunal no lugar tal decidiu dessa maneira. É interessante, é útil, mas isso não é jurisprudência. A jurisprudência é quando eu tenho muitas decisões reiteradas no mesmo sentido, emanada dos tribunais. Aí quando eu tenho muitas decisões no mesmo sentido, há a formação da jurisprudência, o que pode ser usado até para tentar convencer o juiz. O juiz é obrigado a acatar a jurisprudência? Não, não é, porque ele tem independência para julgar. Ok? É interessante notar que pode haver divergência de jurisprudência no âmbito de um mesmo tribunal. Lembrando que nós temos vários tribunais no Brasil. Só Tribunal de Justiça nós temos 27, cada estado tem o seu, bem como o Distrito Federal. Existem 5 tribunais regionais federais, vários tribunais eleitorais, vários tribunais do trabalho, tem o STJ, tem o STF. O curioso notar que dentro de um mesmo tribunal pode haver divergência, o que dirá entre tribunais diferentes. Bom, se dentro de um mesmo tribunal pode haver divergência, a jurisprudência deixou de ser segura, o que afeta um princípio muito importante no direito que se chama segurança jurídica. Tudo bem, existe um procedimento de unificação de jurisprudência. Com o que é isso? Se existe uma divergência de jurisprudência dentro do âmbito de um mesmo tribunal, eles podem se reunir em plenário e decidir qual o sentido que eles vão tomar a partir de então. Com isso, há a criação de uma súmula. Súmula é um tipo de jurisprudência, mas é uma jurisprudência forte, segura, consolidada. O que é o bom da súmula? Traz segurança jurídica. O juiz é obrigado a acatar a súmula? Também não, à exceção da súmula vinculante. A súmula vinculante ela é emanada somente do Supremo Tribunal Federal. Nenhum outro tribunal pode emanar súmula vinculante. Qualquer tribunal pode emanar uma súmula. Somente o Supremo Tribunal Federal pode emanar uma súmula vinculante. A súmula vinculante o juiz é obrigado a acatar. Tudo bem? Lembrando que a súmula vinculante é somente em assuntos constitucionais. Tá? Bom, feita a revisão, vamos estudar o que é analogia. Como está no slide aí, que já foi encaminhado a vocês, aliás, já encaminhei vasto material sobre analogia para vocês, materiais obrigatórios, de leitura obrigatória,
e materiais de leitura facultativa, só para aclarar o assunto, melhorar a cultura de vocês, cultura jurídica de vocês. O que seria analogia? Analogia é aplicar um caso não previsto de modo direto por uma norma jurídica prevista para uma hipótese distinta, mas semelhante ao caso concreto, e tem como finalidade suprir lacunas do ordenamento jurídico. O que é isso? Não existe lei para tudo. Há muitos assuntos em que nós não temos lei sobre aquele assunto. É o que nós chamamos de lacuna. E aí, o que eu faço quando eu não tenho lei? O juiz pode indeferir um pedido seu sob o argumento de que não tem lei sobre aquilo? Claro que não. Isso já foi estudado em sala de aula. Ele pode até te indeferir o pedido, mas ele tem que fundamentar, ele tem que explicar o porquê que ele está indeferindo. Dizer que não existe lei sobre aquele assunto não é argumento, porque a lei não é a única fonte do direito, né? Há jurisprudência, há agora a analogia. Então, quando eu não tenho uma lei sobre um assunto, eu vou tentar resolver o problema. Seja para deferir, seja para indeferir. Bom, se eu tenho uma lei que disciplina um assunto parecido com aquele, eu posso usar essa lei por analogia para resolver o meu problema, que esse meu problema não tem lei sobre ele. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é o melhor exemplo de analogia que eu tinha, só que a lei mudou e eu perdi o meu melhor exemplo. Mas aí eu uso esse exemplo só para poder explicar para vocês o que é analogia. Eu já explico como é que era antes, como que é agora. Então eu explico duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos um capítulo no Código Penal que se chama Crimes contra a Dignidade Sexual. Dentre eles, o estupro. Antes dessa reforma de 2009, eu tinha dois crimes diferentes. Eu tinha o crime de estupro e eu tinha o crime de atentado violento ao pudor. Deixa eu ler o crime de estupro para vocês. Estupro, artigo 213. Constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Vejam, antes da reforma, somente a mulher poderia ser vítima de estupro, o homem não. E o estupro se traduzia na conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. O que é a conjunção carnal? É quando eu tenho o órgão reprodutivo masculino e quando eu tenho o órgão reprodutivo feminino. Isso seria a conjunção carnal. Logo fica bem claro que eu preciso de uma mulher para que seja vítima de estupro. Somente a mulher poderia ser vítima de estupro. E o autor do estupro, Bruno? Eu precisaria de um homem. Mulher poderia ser autora de estupro? Sim, em coautoria. Como assim? Se a mulher colaborar com o homem para que este pratique o estupro. Aí ela poderia ser coautora de um crime. Autora não, porque eu precisaria de um homem. Agora, e o atentado violento ao pudor que deixou de existir em 2009? O que ele dizia? Constranger alguém, note, homem ou mulher, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O que é ato libidinoso? É aquele que tem por objetivo satisfazer a libido. O que é a libido? É o instinto sexual. É a vontade inclinada, direcionada à satisfação da libido. Tudo bem? Então, se existir qualquer ato que tenha por objetivo satisfazer a libido, qualquer ato menos a conjunção carnal, existiria o crime de atentado violento ao pudor. Não precisa explicar, né? Acho que todo mundo aqui vai entender o que eu estou querendo dizer, onde que eu estou querendo chegar, o que eu estou precisando explicar para vocês, ok? Então, conjunção carnal. Eu tenho a união do órgão sexual masculino com o órgão sexual feminino. Todos os outros atos que têm por objetivo satisfazer a libido, todos os outros mesmo, não precisa explicar, né?
eu teria o atentado violento ao pudor. Eram crimes diferentes. Por que eles unificaram tudo num crime? Hoje só existe estupro. Deixa eu ler a redação atual do estupro. Constranger alguém. Então, hoje, homem e mulher pode ser vítima de estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Vejam, o crime de estupro foi unificado com o crime de atentado violento ao pudor. Houve união de dois tipos penais em apenas um tipo penal. Porque já era assim na Argentina, já era assim no México, já era assim na Colômbia, já era assim em Portugal. A maioria dos países com que o Brasil mantém diálogo jurídico tratavam o tema diferente do Brasil, porque isso poderia gerar inúmeros problemas na prática. Como assim? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês. Tráfico de drogas. Tá lá. Manter em depósito, transportar, vender, produzir, comercializar substância que causa dependência física ou psicológica. Você imagina a pessoa que, ao mesmo tempo que ela mantém em depósito, ela também transporta e ela também comercializa. Ela comete 3 crimes ou ela comete um crime só? Na verdade, ela comete um crime só. O traficante que mantém em depósito, que transporta, que comercializa ou que produz, ele não comete um crime para cada verbo. É um crime só. O juiz pode analisar isso quando for aplicar a pena entre o mínimo e o máximo. Agora, olha o problema do estupro e do atentado violento ao pudor. Há atos de atentado violento ao pudor que é, de certa forma, um antecedente necessário ao estupro. Ou pelo menos normal. Então a pessoa responderia por 2 crimes. Hoje ela responde por crime único. Estão entendendo a lógica? Isso poderia gerar inúmeros problemas na prática na hora de aplicar a pena. E para adequar a legislação internacional, houve a mudança. Por que eu perdi o melhor exemplo de analogia que eu tinha? Todo mundo sabe hoje que no Brasil hoje o aborto é um crime. Pode deixar de o ser em algumas circunstâncias, tá? Tem uma ação dessa no Supremo, eu mandei esse material para vocês, mas nem é meu foco agora, nesse presente momento. Mas todo mundo sabe que que o aborto é um crime previsto pela legislação brasileira. Mas há exceções, há situações em que o aborto não é crime. Por exemplo, quando oferece risco à vida da gestante. É o chamado aborto necessário, também conhecido como aborto terapêutico. Não é crime, por razões óbvias, né? E também não é crime quando a gravidez resulta de estupro. Quando a gravidez resulta de estupro, o aborto não é crime. Por razões também óbvias, né? Porque seria uma analogia à tortura, obrigar alguém a manter essa gestação. É uma situação bem complicada, ok? Não vou entrar nesse mérito agora. Note que a vida aí não tem supremacia sobre a dignidade. Então a vida não é absoluta, nenhum direito constitucional é absoluto, aprendam isso, nem mesmo a vida. É uma hipótese em que o próprio direito admite sacrificar a vida em virtude de outros direitos. Não quero discutir isso, tá? Só quero dizer que é assim. Por enquanto, entendo que é assim. Se a gravidez resultar de estupro, o aborto é permitido, não é crime. Notem, a ciência diz que em raríssimas situações, vou repetir, raríssimas situações, é possível, embora não comum, embora extraordinário, embora algo bem pouco provável, mas é possível que a gravidez resulte de outro ato libidinoso que não a conjunção carnal. É possível, certo? Eu acho que também não precisa explicar, né? A ciência já diz que é possível. Como isso vai acontecer? Qual foi a exata ordem dos fatores? Eu acho que não precisa explicar. Mas que o que é possível é. Imaginem que antes da reforma, alguém tivesse uma gravidez resultante de atentado violento ao pudor.
Não é de estupro. A lei diz que no caso de estupro pode fazer o aborto. Não é estupro. É atentado violento ao pudor. Neste caso, seria possível o aborto? Eu poderia praticar o aborto sem ser punido nessa situação? Sim, porque eu posso usar a analogia. Se no estupro, que é um crime contra a dignidade sexual, eu posso, por que eu não poderia em outro crime do mesmo capítulo, um crime contra a dignidade sexual, que é o atentado violento ao pudor? Neste caso, poderia se praticar o aborto sem que isso fosse considerado crime. Hoje eu perdi o meu melhor exemplo porque as duas condutas são tratadas como estupro pela legislação brasileira. Vocês entenderam? Com base nisso, eu resolvo duas pegadinhas de concurso, de prova de OAB e vai cair na minha prova. Presta atenção. Eu posso usar a analogia no direito penal. Isso é uma pegadinha recorrente, todo mundo erra isso. Eu posso usar. A analogia no direito penal ela pode ser usada tranquilamente. Porém, eu não posso usar a analogia no direito penal para prejudicar o réu. Para beneficiar o réu eu posso. Nesse caso, eu estaria beneficiando alguém que praticou o aborto. Ou seja, eu estaria beneficiando o réu, alguém que está sendo acusado de um crime, eu posso. Para beneficiar o réu, eu posso usar a analogia no direito penal. Para prejudicar o réu, não. Logo, eu posso usar a analogia no direito penal em bonam parte. Eu não posso usar a analogia no direito penal em malam parte. Tudo bem? Duas pegadinhas. Eu posso usar a analogia no direito penal? Sim. Eu posso usar a analogia no direito penal para prejudicar o réu? Não. Nunca. Eu só posso prejudicar o réu por lei no direito penal. Isso é uma coisa que nós estudaremos um pouco mais à frente, tudo bem? Há alguns casos emblemáticos de analogia que eu gostaria de citar. Todo mundo aqui que pretende ser advogado, alguns querem concurso, alguns querem a carreira policial, alguns querem ser promotores, juízes, defensores, auditores, procuradores de Estado. São carreiras, né, que pagam razoavelmente bem, são carreiras que alguns dos senhores podem ter vocação ou podem despertar a vocação a partir de agora. Mas alguns querem advogar, o que também é uma vocação muito bonita. Eu digo para vocês, tá? Um advogado bem estabelecido ganha mais do que qualquer desses outros profissionais, saibam disso, ok? Já tive vários professores de cursinho que são advogados e, né, eles não vivem só de dar aula ou só de vender livros, mas também de advocacia. Todos eles ganham muito mais do que qualquer outra carreira que se possa alcançar por concurso público. Tudo bem para vocês? O bom advogado, um advogado muito bem estabelecido, ganha muito mais. Não é só questão de ganhar, né? É questão de vocação, de prazer no que faz, de se empenhar no que... Enfim. Vamos lá. Existe um advogado muito famoso que se chamava Heráclito Sobral Pinto. Todo advogado tem orgulho dele. Há frases dele estampadas assim, em vários escritórios de advocacia, em vários cartões de advocacia, que é o seguinte: a advocacia não é profissão para covardes. É uma frase de Heráclito Sobral Pinto. Ele era um advogado no Rio de Janeiro, muito famoso, brilhante, e um cara de uma vocação ímpar, idealista. Dizem que era católico fervoroso e era uma pessoa empenhada na defesa dos direitos humanos. E ele se destacou em vários casos famosos, e em alguns relacionados com alguns presos políticos da era Vargas, alguns comunistas, guerrilheiros da época. Eu mandei o material para vocês, tem o nome de todo mundo, a data, a época, tá? E esses presos políticos da era Vargas eram muito maltratados. Não existia legislação que defendesse as condições do cárcere desses presos políticos. A situação deles era bem difícil. Eles passavam horrores na prisão. O que o Heráclito Sobral Pinto fez? Ele até foi muito criticado. Como que você, um católico fervoroso, defende um comunista que prega o ateísmo, né? Que prega, inclusive, a própria proibição de religião,
Aqueles comunistas daquela época eram contra a religião, perseguiam religiosos, queriam que todas as religiões fossem exterminadas, né, da cultura, porque só trazia mal. Eu falei, como que você, um católico fervoroso, defende um comunista? Eu falei assim, eu não tenho problema nenhum em defender um comunista. Eles que têm problema comigo, eu não tenho problema com eles. Aliás, até por ser cristão, é uma obrigação minha de defendê-los. Quando eu verificar que eles estão sendo afrontados em seus direitos mais elementares. Bonito. O que ele fez? Ele usou como analogia para proporcionar algumas condições mínimas dignas a esses presos políticos. Ele usou como analogia de uma legislação de proteção aos animais. Existia uma legislação de proteção aos animais e não existia uma legislação de proteção aos presos, em especial aos presos políticos. Os animais tinham que ficar em local arejado, água limpa, eles tinham direito de passearem, né, de tomarem sol, de saírem daquele local onde eles estavam aprisionados, no mínimo 1 ou 2 vezes na semana, não tenho certeza. O que ele fez? Ele usou uma analogia de uma legislação de proteção aos animais para conceder alguns direitos aos presos políticos. Foi brilhante, genial. Analogia é um exemplo muito famoso, muito emblemático de analogia. Getúlio Vargas gostava muito de cavalo, né? Ele praticava aí essas atividades ao ar livre, coisa e tal, inclusive na serra ali de Teresópolis, Petrópolis. Já fiz aquela travessia ali, tem um trecho que é tranquilo de andar, tal, porque na época Getúlio Vargas mandou fazer aquilo para ele andar de cavalo ali. Um lugar até muito bonito. Como ele gostava muito de cavalo, ele teve todo interesse nessa legislação de proteção aos animais, mas se esqueceu dos presos. Não tem problema, ele se esqueceu, mas um advogado brilhante lembrou e usou essa legislação como analogia. Tem alguns casos também que se referem a decisões importantes do direito brasileiro. Inclusive eu mandei esse material para vocês. A gente pode falar nisso depois, tá bom? Uma delas é a questão da união homoafetiva. Nós não temos lei sobre o assunto. O Congresso insiste em não regulamentar o assunto. Mas nós temos leis que regulamentam a união estável entre homem e mulher. E entre mulher e mulher e mulher e homem? Proibição não há no sistema. Implicitamente seria possível? Sim. Inclusive eles usaram a lei de união estável entre homem e mulher para regulamentar a união estável entre pessoas do mesmo gênero, homem, homem, mulher ou mulher. Tudo bem? Essa legislação é usada de certa forma como analogia. Se existirem os mesmos requisitos, continuidade, publicidade, objetivo de constituir família, se existirem os requisitos da união estável entre homem e mulher, na união estável entre pessoas do mesmo gênero ou do mesmo sexo, eu vou estender os mesmos direitos. É um exemplo interessante. Outro exemplo interessante é o aborto de anencéfalo. Não existe isso na legislação, mas é permitido o aborto de anencéfalo. Por quê? Porque foi uma decisão do Supremo com efeito erga omnes. Ela vale para todo mundo. De certa forma, também há alguns raciocínios de analogia nessa decisão que permitiu o aborto de anencéfalo. Que tecnicamente nem é um aborto, mas depois eu explico isso, tá? Tem material para vocês aí. E a questão mais complexa, mais interessante, mais brilhante, que eu gastaria uma aula inteira para explicar, e eu explico, tudo bem? Faço questão de explicar isso para vocês. É a questão da analogia da homofobia com o racismo. Fica um pouco difícil de entender falando assim, pode parecer até absurdo, uma coisa totalmente estranha, mas se nós explicarmos a origem e todos os fundamentos, não é tão estranho assim. Bruno, mas criaram um crime por analogia, você acabou de explicar que eu não posso usar analogia no direito penal para prejudicar. Não é bem assim, tá? Depois eu explico isso melhor. Eu tenho que gastar uma aula inteira, tenho que montar um slide para isso. Já mandei o material para vocês, mas um slide mais didático teria que ser montado para eu explicar isso, tudo bem? Espero que tenham entendido o que é analogia. Sexta-feira nós faremos uma prova com 2 questões. Talvez a gente pode fazer uma live aí, mesmo que fora do horário, para a gente fazer uma mini revisão. E na outra semana haverá uma prova também à distância com 5 questões. Eu me comprometo de fazer uma revisão semana que vem, tudo bem? Bom estudo para vocês.
tá? Me deem retorno aí das aulas, se estão gostando, se estão entendendo, se o material está sendo adequado ou não. Pode me retornar no próprio WhatsApp, no e-mail ou pelos veículos oficiais do SIGA.